Então, primeiro nós vamos entender o que eu provoco. Porque a maior questão, a questão no coração das pessoas, o questionamento é: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? O que eu fiz para passar por esse sofrimento? O que eu fiz? Então, essa é a questão. O que eu provoco com as minhas ações e palavras, o pecado. Então, as minhas ações e as minhas palavras me trazem sofrimento, porque elas provocam o pecado. Tem pessoas que têm a mania de pegar as coisas dos outros, tem o hábito de falar mal das pessoas, fazer fofoca, xingar palavrão. Então, eu provoco o pecado. Eu provoco para que o pecado, então, passe a reinar na minha vida. E quando eu provoco o pecado, com as minhas ações, com as minhas palavras, então, eu passo a levar uma vida de sofrimento. E é isso que está acontecendo na vida de muita gente. Muita gente. E é claro que nós não estamos falando do ímpio. Porque o ímpio, o pecador, ele peca porque não conhece a verdade. E por ele não conhecer a verdade, ele erra. Porque o apóstolo Paulo falou que nós também éramos ignorantes por natureza. Erramos muitas vezes, andávamos nas trevas, pecando, sem freio. Aonde o nosso coração, o que o nosso coração desejava, fazia. Então, não é o ímpio, eu estou dizendo do crente que passou a conhecer a verdade. A verdade foi-lhe revelada. Então, o crente, ele passa a provocar. E provocar é você incitar algo contra você. Como é que se provoca uma briga? Como é que se provoca alguém falando, ameaçando? Quando alguém quer arrumar uma briga, começa a ameaçar, apontar o dedo, falar. E essa pessoa então provoca uma briga. Então, as ações e as palavras que são ditas com raiva, na hora da raiva, as pessoas começam a blasfemar, porque acham que Deus é o culpado do seu sofrimento, Deus é o culpado porque a vida não muda, que as portas não abrem porque Deus é o culpado. Então, as pessoas começam a blasfemar, reclamar da vida. Mas o pecado, ele foi provocado. Se passa um homem casado, a mulher não pode ficar olhando. Se ela olhar, ela está provocando o pecado. Ela está provocando o pecado, porque ela está cobiçando um homem que não é dela. E ela sabe que pela palavra não pode cobiçar. E se então se passa alguém atraente, e sendo a pessoa casada, e se a pessoa insiste em olhar, em admirar, em falar alguma coisa, está provocando o pecado. Tem gente que provoca o pecado, porque sabe que não pode fazer aquilo. Sabe que não pode ficar andando de casa em casa, fazendo fofoca. Sabe.
Porque Deus aborrece as pessoas que ficam trazendo divisão. Deus aborrece as pessoas. Deus não se agrada de pessoas assim, que mente, que vive na mentira, finge ser uma coisa, mas não é. Deus não se agrada disso. Então, esse é o primeiro tipo, o que eu provoco com as minhas ações e palavras, o pecado. Então, se você está provocando o pecado para a sua vida, então você está sofrendo. Se você conhece alguém que provoca o pecado, essa pessoa está sofrendo. Essa é a origem. A origem. Então vamos para o segundo. O que eu sou provocado pelo Espírito de Deus a responder o desafio. Isso aqui é o que vai importar hoje, para mim e para você. Porque o Espírito Santo, ele nos provoca a um desafio. Você vê que você, com a sua natureza carnal, com as suas decisões, você provoca com a palavra e com as ações o pecado. Mas, quando eu sou provocado pelo Espírito de Deus a responder um desafio, eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, Daniel. Foi dito que não era para orar durante aquele mês, aquele período de tempo. Mas o Espírito Santo provocou ele. Mesmo ele sabendo que o dito do rei, o anel do rei havia selado, que durante aquele período de tempo ninguém poderia fazer nenhum tipo de orações, petições a nenhum Deus. Então o Espírito Santo veio e provocou o profeta. Continua orando. Não pare de orar. Continua fazendo o que você está fazendo. E você sabe qual foi o resultado disso. Ele foi levado para a cova dos leões. Qual é o benefício disso, pastor? Você está fazendo o bem e você sofrer. Você está fazendo o que é justo e você sofrer. Qual é o benefício disso? O benefício é que todas as pessoas que foram provocadas por Deus a desafiar o inimigo, desafiar a mentira, elas passaram por algum sofrimento, porque foram atacadas, o inimigo se opôs, e muitos foram presos, muitos foram chicoteados, tudo porque o Espírito Santo provocou no coração dos seus servos a continuar a exercer a verdade, a palavra, e por isso veio o sofrimento. Jesus é o autor disso. Jesus é a coluna disso, é o centro disso. Porque tudo que ele falava, que o Pai falava através dele, provocava no coração dos religiosos uma perseguição. Então, a diferença do sofrimento que eu provoco com as minhas ações e as minhas palavras atraindo o pecado é muito grande. Por quê? Porque não há benefício quando eu peco. Há um prazer na carne. Há um prazer momentâneo na carne quando eu provoco o pecado com as minhas ações, com as minhas palavras. Parece que eu estou soberano, parece que eu estou ganhando a briga, parece que eu estou sendo superior naquele momento. Mas não há nenhum benefício, a não ser a maldição que eu vou colher. Agora, quando Deus me leva a provocar, a responder contra o mal, a verdade, Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. E essa é a diferença desses dois tipos de sofrimento. Aleluia. Essa é a diferença. Esse tipo de sofrimento vem a exaltação de Deus. Quem pode glorificar o Senhor?
Quem pode levantar sua mão e glorificar o Senhor? Bate palma e glorifica o Senhor. Aleluia. Esse tipo de sofrimento traz a exaltação de Deus. Então a Bíblia fala que muitos foram presos e sendo humilhado, perseguido por causa da verdade, Deus os exaltou. Todos que foram humilhados, envergonhados, porque falou a verdade, se apoiou na verdade, provocou o inimigo, provocou a mentira. Jesus disse que ele era filho de Deus. Pronto, acabou. A Bíblia fala que bastou ele falar isso, agora temos algo muito forte para podermos prendê-lo. Jesus estava dizendo que tudo que ele fazia era o Pai que mandava ele fazer. Então, por causa dessas coisas, ele era perseguido, ele foi tentado muitas vezes, perseguido, muitas vezes tentavam pegá-lo, fugir, ele sair de cidade para outra cidade, mas quando ele disse, diante de todo aquele público e dos religiosos, eu sou filho de Deus. Pronto, agora temos o maior álibi, agora vamos mandar prender, porque ele se declarou filho de Deus, porque o Espírito Santo disse, fala que você é filho, fala que você é filho, provocando, fala que você é filho, fala que você é filho, porque você precisa chegar aonde já foi determinado. Então, aí eu conheço pessoas que estão sofrendo, eu conheço pessoas que estão passando por uma luta terrível, mas o que essa pessoa tem feito? Quais são as suas ações? Essa pessoa está sofrendo por causa da fé? Por causa da fé vem a exaltação de Deus. Daniel não ficou preso. Eu poderia dar outros exemplos. Eu posso dar aqui outros exemplos. De José, outros exemplos. Eu posso dar aqui para você. Mas vimos a perseguição. Porque está escrito que foram perseguidos. Reinos cercados. Profetas lançados no calabouço. Perseguido. Tudo por causa da palavra. Conhece a história de Jeremias. Então eu poderia dar vários versículos aqui dizendo que o sofrimento desses servos de Deus foram provocados pelo próprio Espírito Santo, porque mantiveram a verdade, mantiveram a palavra, foram soberanos em dizer, Deus disse, assim diz o Senhor, e por dizer assim diz o Senhor, contra a mentira, contra as autoridades, contra uma religião, eles pagaram o preço, sofreram, sim, cadeias e perseguições, mas veio a exaltação de Deus. Queremos que Deus nos exalta, queremos que Deus nos usa, queremos que Deus trabalhe em nossa vida de forma que vamos orar por pessoas e pessoas serão libertas na hora. Desejamos os dons de Deus e desejamos também ser conhecidos no reino de Deus. Aleluia. Alguém olhar e dizer, que mulher de Deus é você. Por quê? Porque você verdadeiramente brilha a face do Espírito Santo no seu rosto. Eu vejo como você ora, a sua oração, a sua palavra realmente mexe com a pessoa, mas paga-se um preço. Tudo na vida, em relação à vida de Cristo, paga-se um preço. Então, esses dois tipos de sofrimento, por causa das suas ações, por causa das suas palavras, provocando o pecado, ou o Espírito Santo provocando você para continuar na verdade, você pode então entender que um não tem exaltação, tem humilhação e prostração e derrota, mas o outro tem exaltação de Deus. Tem exaltação de Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor.